Hoje eu serei clubista, não esperem imparcialidade nessa análise, porque faz muito tempo que o Santos não me faz feliz, como fez ontem. Ontem mesmo, ao meio-dia por ali, eu soltei um vídeo fazendo uma análise dizendo aquilo que o Santos precisava fazer para ganhar do Flamengo e eles foram por aquele caminho e nós ganhamos. Santos 1-0 em cima do Flamengo, em cima do líder, em cima de um dos melhores, se não o melhor elenco da América do Sul. E com o gol dele, com o gol do homem, com o gol de Neymar, um gol muito bonito. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e antes da gente entrar aí nos pormenores da partida, já se inscreve no canal, deixa seu like e um comentário, mas vamos direto ao ponto, vamos celebrar e saborear essa vitória. Como eu disse na introdução, cara, fazia muito tempo que eu, e acho que o santista no geral, não se sentia tão feliz com uma vitória, tá? O Santos vem de anos terríveis de Brasileirão, e passamos pela Série B ano passado, né? Então, todas as esperanças do Santos ter bons jogos e fazer uma boa campanha este ano, elas começaram a partir do momento que o Neymar chega. O Neymar, ele aparece como aquela fagulha de esperança que tinha se perdido há muito tempo, porque o que o santista esperava era um ano de manutenção de Série A e manutenção de participação no Paulista e na Copa do Brasil. Eu acredito que nem o mais otimista dos santistas esperava que a gente fosse pegar uma Libertadores, por exemplo, ou ser campeão. E calma, eu não tô dizendo que isso vai acontecer agora só porque a gente ganhou ontem do Flamengo. Só que o que eu tô tentando dizer aqui é o seguinte: ninguém esperava que o Santos fosse ter um ano bom. A gente esperava um ano mediano para baixo. Só que aí chega o Neymar e com ele chega, né, aquela esperança de que, pô, o craque voltou para casa, ele vai se recuperar, ele vai voltar a jogar bem e ele vai ajudar o Santos, né? E aí chegam algumas peças, né? Chega o Roleiser também, que foi uma excelente contratação. O Santos vai compondo o seu elenco, só que ainda assim as coisas pareciam não encaixar tão bem. O Pedro Caixinha, ele é demitido, o Neymar passa ainda por uma lesão aqui, outra ali. Depois tem aquele desgaste, né, com as falas do pai dele, com algumas entrevistas dele também que não foram legais. E a gente chegou depois na renovação dele, que aconteceu. E aí, cara, ficava aquela expectativa, né, para essa volta do Campeonato Brasileiro. O que vai ser do Santos? Porque o Kleber Xavier chegou arrumando a defesa, né? Eu falei no vídeo de ontem, eu não quero ser repetitivo aqui. O Kleber Xavier chegou arrumando a defesa, fazendo aí bons jogos que o Santos inclusive não merecia perder, como por exemplo foi o caso do jogo contra o Botafogo em casa. E o Santos, ele vinha mostrando respostas positivas, só que faltava uma vitória grande, só que faltava o cara voltar a jogar. E ele voltou a jogar com um belo gol. Muitos estão chamando aí de golaço, eu acho que é porque é a emoção, né, de você ver o craque voltando a fazer um gol com bola rolando, tá bom, haters? Ele fez gol com bola rolando, pra quem falava que o Neymar só fazia gol de pênalti e bola parada, tá aí, gol com bola rolando e um belo gol, deixando aí 2 ou 3 marcadores do Flamengo na saudade e no final do segundo tempo, que mostra que ele tá com um físico muito melhor do que ele já demonstrou aí nos últimos meses. Vamos falar aqui dos dados do jogo? A gente teve aí, ó, 26% de posse de bola do Santos contra 74% de posse de bola do Flamengo. O Flamengo, ele é um time que, por característica, ele se defende com a bola, ele mantém muito, né, a posse de bola e ele tenta ser o mais objetivo possível com ela. Ele ataca bastante, ele amassa bastante. O Flamengo, em dados momentos, me lembra o time do Sampaoli de 2019, do Santos, né? Quando o Sampaoli treinou o Santos, que era o quê? Pô, os primeiros 20, 30 minutos da partida era um amasso completo e forçava muito para sair o gol, para depois abaixar o ritmo. O Flamengo não joga exatamente assim, porque eu acho que ele pressiona por mais tempo, mas joga de uma forma parecida. Ele pressiona para tentar fazer o gol o mais rápido possível. Só que o problema começa a aparecer quando, primeiro, o Flamengo não consegue levar perigo ao Santos, então ele não consegue transformar essa posse de bola aqui, ó, de 74% em chances reais de gol. A gente vai falar aqui, ó, de finalizações. No total do jogo nós tivemos 8 finalizações do Santos e 10 finalizações do Flamengo. Veja como as finalizações estão equilibradas em comparação à posse de bola, que é totalmente desequilibrada. Com apenas 26% de posse de bola, o Santos conseguiu finalizar 8 vezes contra o gol do Flamengo. E dessas 8 vezes, 4 foram no alvo e 3 foram chances claras de gol. Ou seja, com muito menos posse de bola, o Santos conseguiu ser muito mais efetivo. E isso era o que eu falava no vídeo de ontem. Eu falava, cara, o Santos não pode ir de peito aberto querendo trocar com o Flamengo, porque não vai dar certo. Vai terminar o primeiro tempo 3-0 para os caras.
O Santos tem que ir pensando em se defender, compactando as linhas, se defendendo muito bem, pegando bolas no contra-ataque, sendo muito vertical. E foi exatamente o que o Peixão fez, cara. E não é uma coisa assim super genial essa estratégia, sabe? É só você ver, por exemplo, o que o Botafogo fez contra o PSG. Foi exatamente isso, um alto nível de concentração na defesa, e na hora de atacar era bola no Igor Jesus e um Deus nos acuda pro cara fazer o gol. E foi o que aconteceu. Só que, obviamente, dadas as devidas proporções da comparação, o Santos ainda conseguiu ter mais efetividade no ataque do que o Flamengo, porque o Flamengo ficava o tempo todo com a posse de bola e não conseguia transformá-la em nada de relevante. A gente pode contar nos dedos de uma mão, nos dedos de meia mão, eu vou ser ainda mais ousada, quantas chances reais o Flamengo teve de fazer um gol. Eu acho que foi num chute do Plato, uma cabeçada do Danilo e depois uma bola ou outra que o Brasão fez defesas tranquilas. Então, assim, no que diz respeito à tática, o Felipe Luiz, que é tão elogiado e com razão porque ele vem fazendo um ótimo trabalho lá no Flamengo, ontem tomou um nó do Kleber Xavier. Clebão, grande Clebão, que vem aí transformando a realidade do Peixão. O Kleber, que vem recuperando alguns jogadores, como por exemplo o João Basso, o Pituca tem entrado melhor, o próprio Neymar, ele descobriu ali a posição que o Neymar vai jogar, né, muito provavelmente agora pra frente, porque o Roleiser volta pro time depois de suspensão e o Neymar ele vai ficar ali na posição que ele fez o gol, que é a posição de falso 9, pisando muito mais na área, né? O David Washington vai sair do time, mas zero pesar por causa disso, porque é um cara que não tem agregado o valor que a gente esperava que ele viesse a agregar. Assim como o Tiquinho. Se você junta David Washington e Tiquinho, não tá dando um centroavante bom para o Santos ter como titular. Então, não fará falta, vai ficar aí como peça para segundo tempo mesmo e é isso. Feliz também pela estreia do Robinho Júnior no profissional, dessa vez num jogo, né, que não é amistoso, é um jogo válido, em casa, pelo Brasileirão, fez ali boas jogadas, participou o quanto, né, ele pôde do jogo, já que ele estava jogando numa ponta que tinha menos movimentações de ataque, mas ainda assim, quando tiveram movimentações por lá, ele participa bem do jogo. Então, assim, ontem foi uma bela noite pro Santista respirar, pro Santista ficar feliz, pro Santista finalmente ter moral pra zoar alguém, né? E aí tem gente falando, parabéns pro Santos que ganhou o título de vencer o Flamengo. Foda-se, vencemos o Flamengo, vencemos o líder, vencemos um time que direto tá batendo em final de Libertadores, que tava no Mundial de Clubes batendo de frente com o Bayern de Munique até ontem. É esse time que a gente venceu. E não é porque a gente venceu o Flamengo, a instituição. A gente venceu um time que tem tudo aquilo que o Flamengo representa, que foram essas coisas que eu acabei de citar, entendeu? Então é uma vitória muito simbólica pro time do Santos. Que posição que vocês estão na tabela? A gente ainda tá na parte de baixo da tabela, certo? Com um jogo a menos, é verdade, mas aí a gente ainda tá naquele bolo de que, se vacilar um jogo ou outro, corre o risco de entrar na zona de novo, só que foda-se. Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de você ficar feliz, porque o Peixão teve uma vitória grande depois de muito tempo. Desde 2019 o Santos perdia toda vez que o Flamengo pisava na Vila Belmiro, então foi um jogo importante para nós. Foi um jogo de realmente respirar aliviado e entender que o trabalho que vem sendo feito aí do Kleber Xavier, do Neymar e de todos os jogadores é um trabalho frutuoso. Não é um trabalho de lampejos que ganhou do Vitória 1-0 e ganhou do Fortaleza no aperreio lá 3-2. Não, é um time que mostra que pode bater de frente sim com times grandes, como por exemplo o Flamengo, quando for jogar com o Cruzeiro, com o RB Bragantino, até com o próprio Palmeiras, que não está necessariamente na melhor das fases, mas que ainda é um grande time. O Santos mostra que tem repertório para jogar de igual para igual e superar esses times, como foi no caso de ontem, que jogou com o Flamengo e que ganhou. O mais importante foram os 3 pontos. E aí eu quero ressaltar algumas falas aí do Kleber Xavier na entrevista dele, né? Eu não peguei as falas na íntegra, mas eu lembro mais ou menos de algumas coisas que ele disse. E aí teve uma pergunta de um jornalista, né? Porque a maioria das perguntas foram de elogio ou foram de coisas positivas. Quando vence é sempre assim. Mas o que me chamou a atenção foi que teve um jornalista que fez uma pergunta interessante, indo na contramão dos outros colegas, que ele pergunta, né, se a falta de posse de bola e se muitas vezes o Santos ter sido encurralado pelo Flamengo, se isso não incomodou o Kleber Xavier. E ele foi muito sucinto e direto na resposta dele. Ele falou, não incomodou, o jogo era para isso, porque se o Santos saísse um pouquinho mais, corria o risco de dar espaço para o Flamengo e tomar perigo lá atrás. Então o jogo era para isso mesmo. E eu concordo absolutamente com tudo que ele disse, tá? O jogo era para isso mesmo, o jogo pedia isso. O Santos, peça por peça, não tem um elenco igual do Flamengo. O elenco do Flamengo é um elenco milionário.
cenário. Os caras perderam com o Jorginho em campo, o Jorginho que até ontem jogava Premier League, né? Então assim, a gente não pode querer equiparar o Santos 100% pau a pau à equipe do Flamengo e falar, vou jogar de peito aberto e eu vou pra cima porque eu tô jogando em casa com a minha torcida, eu tenho o Neymar, blá blá blá. Ainda assim, nesse contexto, era importante que o Santos fizesse exatamente o que fez, jogasse fechadinho, compacto, respeitando o outro time, mas também não respeitando demais, entendeu? Respeitando no sentido, ó, eu sei que você ataca mais do que eu e tem mais efetividade, mas eu tô aqui, hein, vacilou, vai tomar. E tomaram, tá bom? Então eu gostei muito da entrevista do Kleber Xavier, eu gosto da forma que ele é lúcido, ele não é aquele jogador que senta em cima de um estilo de jogo e morre com ele abraçado até o fim, como a gente já viu alguns treinadores que é 1-0 debaixo do braço e acabou em qualquer circunstância, ou então outros jogadores que são quase suicidas e que vão pra cima independente do oponente. Não, o Kleber Xavier ele é um cara que se adapta a cada jogo, a cada partida, e isso é muito rico porque é algo que a gente não vê com frequência no futebol brasileiro. O que a gente vê são treinadores que morrem abraçados com esquema tático, que muitas vezes perdem empregos por causa disso, porque não abrem mão da forma que eles pensam. Agora vamos falar aqui, né, das próximas partidas do Santos, vamos especular o que é que dá para o Santos fazer nos próximos jogos, tá? A gente tem Mirassol fora de casa, já agora no final de semana, no sábado, depois teremos Internacional em casa na Vila Belmiro e por último, né, neste mês de julho, enfrentaremos aí o Sport lá na Ilha do Retiro. E eu digo para vocês, são times que estão também ali do 10º colocado para baixo, e o mais perigoso desses três aqui é o Mirassol, tá? O Mirassol que vem fazendo um surpreendente campeonato brasileiro. Se eu não estiver enganado, é a primeira vez que o Mirassol joga a elite do Brasileirão e vem surpreendendo positivamente, porque aquilo, quando você vê um time de menor expressão subindo, né, você espera que ele vai ser aquele time que sobe e desce. E não é o caso do Mirassol. O Mirassol tem feito um campeonato consistente até então, empatou ontem com o Palmeiras dentro do Allianz Parque e o Santos vai pegar eles lá na casa deles em Mirassol. Então, dos três aqui, é o jogo mais difícil, mas também é aquele jogo que dá pra ganhar. Se o Santos joga, por exemplo, como jogou contra o Flamengo, que óbvio que não vai ser 100% assim, porque o Mirassol, em comparação com o Flamengo, é um time mais frágil, se o Santos consegue jogar com essa concentração, com esse nível de intensidade de marcação e de agressividade no ataque, de efetividade, o Santos consegue ganhar sim do Mirassol, mesmo fora de casa, tá? Depois pegaremos o Internacional em casa, o Internacional que não vem de um bom momento, está ali flertando também com a zona de rebaixamento. Acredito que também conseguiremos ganhar do Internacional. E o Sport, coitado, acho que vem fazendo um dos piores campeonatos brasileiros da história que um time já fez. Infelizmente, acredito que o Sport perderá para nós também, mesmo sendo esse jogo lá na Ilha do Retiro. Então nós temos aqui a previsão de 9 pontos, o que faz com que o Santos dê um baita salto na tabela. E se isso aqui realmente se concretizar, a gente está falando de um time que para de olhar para trás, para de pensar em rebaixamento e começa a olhar aí para, quem sabe, uma pré-Libertadores. Né? Acredito que brigar por Libertadores em si, ou sei lá, tem gente falando até de título, acho que não dá mais. O Santos perdeu muitos pontos valiosos no começo aí do campeonato, mas dá sim pra gente pensar em uma pré-Libertadores. Cara, é isso, vídeo aqui do desabafo, vídeo da alegria. Tipo assim, eu sei que esse canal aqui, a intenção dele não é ser clubista, tá? Mas fica muito difícil de eu não expressar a minha alegria, a minha felicidade quando o meu time, depois de anos, tem uma vitória tão relevante assim. Peço que me perdoem se eu exagerei, se eu passei do ponto, mas eu acho que não, eu acho que hoje tá valendo, fechou? Deixa nos comentários o que você acha do assunto, o que você achou do vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!